Quando nos referimos aos clássicos, geralmente imaginamos aqueles livros que estão aí há muitos e muitos anos, ainda proporcionando prazer na leitura e dando muito motivo para conversa, para discussão. Imagina então o que a gente tem a dizer de um livro que está fazendo isso há mais de 700 anos. Hoje vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a leitura da Divina Comédia do Dante Alighieri. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Se você está chegando agora pela primeira vez, espero que goste do conteúdo. Se gostar, por favor, já se inscreva no botãozinho aí embaixo, deixe seus comentários e divulgue o vídeo nas suas redes sociais, né, para ajudar aqui o crescimento do canal. Durante muito tempo, na antiguidade, a forma literária preferida dos autores era o épico, que é um estilo de narrativa geralmente escrito para exaltar as façanhas de um herói ou exaltando os feitos de uma nação, né? Geralmente misturando história com alguma coisa fantasiosa, mitologia, deuses, personagens místicos. E alguns exemplos dessa literatura, né, são os famosos A Ilíada, a Odisseia, do Homero. A Divina Comédia também segue essa tradição do épico. É uma narrativa longa, heróica, bastante alegórica e, de certa forma, também nacionalista, porque traz questões ali da terra natal do Dante, a cidade de Florença, na Itália. Mas também na forma narrativa, ela é uma obra inovadora. O narrador não só ele sabe de tudo que vai acontecer, como também é o personagem principal da história. E o Dante faz aqui uma mistura de filosofia clássica, com mitologia, com teologia católica, muito interessante. Também foi estruturado numa forma poética nova, criada por ele, chamada terça rima, né, era uma forma diferente de colocar as rimas ali no poema. E, por fim, foi escrita em italiano, que, ao contrário do latim, que era a língua culta, a língua utilizada nas obras literárias da época. Não se usava escrever obras, principalmente poemas, na língua do povo, né, na língua que o povo falava. O nome original da obra era apenas comédia, um termo que, na época, era utilizado para uma narrativa que os personagens atravessavam várias situações de perigo, vários apuros, mas terminavam em final feliz. Só muitos anos depois é que a obra recebeu a complementação no título, né, o Divina, que foi dado pelo Giovanni Boccaccio, que é o autor do Decamerão, outra obra também imperdível da literatura italiana e mundial. E na Divina Comédia, o Dante conduz o leitor a uma grande jornada através do inferno, do purgatório e do paraíso, mostrando em detalhes como é a divisão, a geografia de cada reino. E, logicamente, tudo isso é uma grande simbologia, né, da própria busca do Dante por um significado, por um crescimento espiritual. O livro é estruturado em 3 partes, cada uma contendo 33 cantos, mais um canto adicional no início, que totaliza 100, que seria o número que simbolizava a perfeição na Idade Média. A história começa com o Dante perdido numa selva escura, ameaçado por 3 animais selvagens que representam os pecados. Desesperado, ele é socorrido pelo poeta Virgílio, autor da Eneida, que foi enviado por Beatriz, que era o amor da vida de Dante, que já era falecida, era um espírito já superior, que habitava o paraíso, então não podia descer para ajudá-lo. Então pediu ao Virgílio que fizesse isso. E o Virgílio garante então ao Dante que, fazendo essa viagem, ele vai alcançar a salvação. Mas tem que fazer esse caminho e ele não será fácil. A Divina Comédia foi talvez o primeiro clássico que eu li ou tentei ler. Eu me lembro que, quando estudava o Renascimento, ainda no colégio, eu já fiquei muito interessado por essa obra, tanto pela antiguidade dela, como pela curiosidade, né, de juvenil, de um livro que narrasse uma viagem por esses reinos do pós-morte. Mas eu não tinha maturidade para isso e não consegui, então, avançar além da metade do Purgatório. A leitura foi se tornando cansativa e difícil, né, para um adolescente de 14 anos. Depois, alguns anos mais tarde, já adulto, eu fiz a leitura e gostei muito. E agora,
foi então a minha segunda releitura e foi de uma forma totalmente diferente. Em um outro livro seu, Vida Nova, o Dante afirma que a Divina Comédia foi resultado de uma visão que ele teve. Eu fiz a leitura agora com a minha esposa, que é espírita, e então foi interessante porque eu pude ter uma outra visão, além da minha própria, como com mais maturidade, mas também a de uma outra pessoa, de uma outra religião, sobre os assuntos tratados aqui. Eu não sou um profundo conhecedor, mas segundo a doutrina espírita, o inferno, o purgatório e o paraíso, como locais físicos, não existem. Até porque quem habita lá são espíritos, e espíritos não precisam de lugar físico. No entanto, esses locais são moldados pela própria mente do espírito, segundo os seus conhecimentos, a vida que ele teve, a cultura que ele tem e principalmente a afinidade espiritual dele. Então, se ele acredita, né, se ele foi criado a vida toda e ele acredita piamente na existência de um inferno com diabos vermelhos e espetando os outros, é aquilo que ele vai ver. Não que o lugar exista, mas é o que ele será a realidade dele. Ele vai viver aquilo, o espírito dele vai viver aquilo como se fosse realmente uma realidade material. E então existem autores espíritas que dizem que foi isso que aconteceu com o Dante. Em Desdobramento, ele teria tido uma visão do mundo além-túmulo, mas moldado pelas crenças medievais e históricas que ele tinha da época, o que ele acreditava como verdade. A minha esposa fez a leitura nessa edição antiga da Editora Abril e eu fui acompanhando com a edição do inbox da Nova Fronteira. E fomos comparando as duas edições. Então, de certa forma, foi bem interessante essa experiência, porque além dessa visão diferente da simbologia da obra, também tive a oportunidade de comparar duas edições e duas traduções diferentes. Aqui na obra, o inferno é um mundo subterrâneo onde os pecadores são castigados por penas relacionadas com o pecado que eles cometeram, o pecado principal que eles cometeram enquanto estavam vivos. No trajeto, o Virgílio e o Dante encontram almas de diversas personalidades históricas, políticas e religiosas, e o inferno é considerado geralmente a parte mais criativa, mais brilhante dessa obra. Mas também é uma obra, é uma parte bem carregada de rancor, de mágoa, porque o Dante escreveu a Divina Comédia exilado, e ele tinha muita mágoa dos políticos da sociedade por terem expulsado ele da sua amada cidade. Então ele encontra aqui no inferno vários desafetos e trata eles com bastante rigor, né, digamos assim. São castigos bem cruéis. Mas a obra também traz algumas partes até mesmo engraçadas. Tem uma cena aqui que tem uma briga entre os demônios, que eles discutem, eles caem no rio fervente, é interessante. Então tem partes também cômicas aqui nessa história, né? E quando a travessia do inferno chega ao fim, eles começam a subir a montanha do purgatório, que é um local onde os pecadores se arrependeram ainda antes de morrer e ali expiam as suas faltas, mas com a possibilidade da salvação. E os castigos aqui, que não são vistos como castigos, mas como compensações pelo que aquela pessoa fez enquanto estava viva, também tem relação com o pecado a ser expiado, só que geralmente de forma oposta. Os orgulhosos, por exemplo, eles têm que carregar uma pedra imensa que os força a andarem abaixados, forçando, né, uma humildade, para eles entenderem o que é a humildade. O purgatório, da mesma forma que o inferno, também tem várias divisões, mas o clima aqui é de esperança. Inclusive, tem algumas cenas que a gente vê as almas exultando quando alguma delas consegue cumprir o seu tempo determinado para ficar ali, para expiar a sua falta, e consegue ascender ao paraíso. Elas geralmente
Lá no inferno, o Dante parava com as pessoas para conversarem e as almas queriam ficar bastante tempo ali conversando com ele. O Virgílio ficava apressando porque eles tinham o tempo para atravessar ali. Aqui no Purgatório é o contrário. O Dante quer conversar com as almas, mas geralmente elas se mostram bem apressadas, porque qualquer tempo perdido ali batendo papo é um atraso na purificação delas, né? Atrasa mais a chegada delas ao paraíso. Quando eles saem do purgatório, o Virgílio não pode entrar no paraíso, a Beatriz então assume o lugar e serve de guia do Dante. O paraíso ele é a parte mais poética, mais mística da obra, mas também a leitura aqui se torna muito mais difícil, especialmente para quem não está muito inteirado, né, em teologia cristã, principalmente medieval. Essa é uma obra que, obviamente, depois de tantos séculos, teve inúmeras traduções. E existem para todos os gostos, até história em quadrinhos. Algumas são romanceadas, outras tentam priorizar mais a métrica do poema, outras já se preocupam mais em contar a história de uma forma mais facilitada. As duas edições que eu li são bem diferentes nesse sentido, embora as duas sejam em forma de poema. Essa daqui eu achei uma tradução bem mais clara, de mais fácil entendimento. Inclusive tem muitas notas, e a outra, da Nova Fronteira, apesar de muito bonita, eu achei a leitura muito difícil. Eu acho que para fazer a leitura da obra só naquela edição, fica muito complicado. Eu, particularmente, acho que não teria avançado na leitura. Então, vale a pena confrontar se tiver acesso, mesmo que consiga aí na internet, em PDF, porque existem inúmeras traduções em domínio público. Vale a pena tentar fazer uma comparação entre traduções diferentes, porque faz uma grande diferença no entendimento da obra. Uma vantagem da edição da Nova Fronteira, em relação a essa aqui, é que ela tem no início de cada canto um resuminho dos acontecimentos desse canto. Essa é uma obra que é uma verdadeira enciclopédia de todo o conhecimento humano da época do Dante. Então ela tem um pouquinho de tudo, né? De física, de astronomia, de biologia, de mitologia, de história. Então é essencial ler as notas de rodapé e ter um pouco de conhecimento básico de todos esses assuntos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu sugiro também que quem se aventurar a fazer essa leitura tente fazer, que é procurar na internet se aprofundar em cada um dos assuntos que ele menciona, porque às vezes as notas trazem apenas uma pincelada do que é o assunto daquela lenda mitológica ou daquele fato histórico. Eu ia então para a internet e pesquisava a lenda inteira ou a vida daquele personagem mencionado, e isso enriquece muito a leitura. Logicamente, a gente não consegue gravar tudo, é muita informação. O Dante era assim uma pessoa excepcional. Eu não sei se ele sabia isso tudo ou se era tudo baseado em escritos que ele tinha, mas de qualquer forma é uma obra fenomenal, né? Isso não precisa nem dizer, depois de tanto tempo ela está aí, firme e forte, com certeza é um livro que vai ficar para toda a eternidade. Então, se você tem interesse em ler a Divina Comédia, não se sinta intimidado, faça uma leitura calma, cuidadosa, tentando absorver a beleza da poesia do Dante. Escolha uma boa tradução. Eu vou deixar na caixa embaixo o link de várias edições para compra pela Amazon. Fazendo a compra por esses links, você também está ajudando o canal. E espero que vocês curtam bastante. Deixe seus comentários aqui embaixo sobre o que acharam, quem já leu, ou se pretende fazer a leitura. E depois voltem aqui para contar o que acharam dessa obra fenomenal. Tá bom? E a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.